Ok, então vamos pegar lá, então, voltando aqui. Vamos pegar o valor desse prompt, vamos recuperar o valor do prompt e fazer a soma. Como é que eu recupero o valor de um prompt? Simples, eu coloco o prompt dentro de uma variável. Então aqui eu declaro var, vamos colocar aqui número, número 1, vamos colocar lá, se vamos colocar dígito 1, não, o valor, pronto, valor 1 recebe prompt, ok? Dei aqui uma outra variável chamada valor 2 recebe prompt. Por que o valor 2 recebe prompt? Porque assim, eu vou digitar, vai aparecer um prompt para mim. Eu vou digitar, o que eu digitar dá um OK, vai ser armazenado no valor 1. Daí aparece uma outra caixinha para me digitar um outro valor. Que eu digitar naquele outro valor, ele armazena no valor 2, na variável valor 2. Eu pego essas variáveis e somo. Ok? Então vamos lá. Então aqui, ó, entre com o segundo valor. Então tá aí. Então eu criei uma variável valor 1 e atribuí o que foi digitado no prompt a ela. Criei uma variável valor 2 e armazenei o que tem dentro do prompt a ela. Ok? Daí assim, ó, tudo que vim de fora, que não foi declarado no JavaScript aqui como número, tá? Que vim de todo vim do input, vim do prompt, ou que vim de uma caixa, ok? O JavaScript não vai entender como número, ele vai entender como string, ok? Vou demonstrar isso para vocês aqui, ó. Criar uma variável chamada soma valor. Então, criar uma variável chamada soma valor. E essa variável vai pegar o valor 1 mais o valor 2. E daí eu vou dar o que? Vou exibir isso aqui na tela. Então, para exibir na tela, para me escrever na tela algo, document.write. E dentro do document.write, a variável que eu quero exibir, que é a soma valor. Ok? Então, salvamos e atualizamos. Aí, ó. Então, entre o primeiro valor. Vou entrar com o valor aqui 30. Ok, então 30. Entre com o valor 30, dá um OK. Entre com o segundo valor. Então, o segundo valor, vamos colocar 70. Então, ele tem que nos retornar quantos? 100. Ok. Aqui, ó, ficou grudado aqui, mas ele retornou 30, 70. Deixa eu dar uma quebra de linha aqui antes, ó. Então, vou concatenar com quebra de linha aqui, como nós fizemos em cima. Opa. Aí, então, só vai testar de volta aqui, só para vocês verem. Então, entre com o valor 30, dá um OK. Entre com o segundo valor 70, dá um OK. Ok? Então apareceu 30, 70. O que, que ele fez? Ele pegou o 30 e concatenou com o 70. Ele não fez a soma, ele não deu o resultado 100 lá. Tá? Então, tudo que vem de fora, que não for declarado como variável aqui dentro do JavaScript, com valor, aqui, ó, que nem eu fiz aqui, eu ponho um número e aqui eu ponho um número. Okay? Então, o JavaScript entendeu que são números e somou. Se você não declarar ele vir de fora, uma caixa prompt do input, assim por diante, ele não vai reconhecer como um número, ele vai concatenar em vez de somar esses valores. Então, como é que nós fazemos isso? Vamos colocar aqui, ó, o resultado da soma é. Daí assim, ó, o resultado da soma é, espaço. Daí quando eu fazer aqui, ó, atualizar e clicar aqui, por exemplo, 30 mais 70, dá um OK. Ó, o resultado da soma é 30, 70. Tá? Porque ele fez concatenação, mas eu quero soma. Como é que eu faço então, quando eles vêm de formulário ou vêm de algo assim, como é que eu faço para somar? Ah, daí nós fazemos assim, ó. Eu converto, tá, o valor em inteiro, porque ele é uma string, ele tá vindo como string, então você tem que converter ele como número. Para conversão, eu faço um parse int, ok? Então, ó, parse int. Então, parse int converte, tá, strings em números. Então, parse int valor 1 mais parse int, opa, mais parse int valor 2.
Então aqui eu converti o que está dentro da variável valor 1 para inteiro e converti o que está dentro da variável valor 2 para inteiro também. Daí ele consegue fazer a soma, ok? Claro que aqui o percint vai converter se for uma string, for um numeral. Se não for numeral, não tem como converter para inteiro, tá? Não vai funcionar esse é o parseint daí. Só vai testar aqui de volta. Agora eu vou digitar 30, dá um ok. E vou digitar 70. Então, ao invés de ele aparecer 30, 70, agora vai aparecer 100. Aqui, ó, o resultado da soma é 100. Daí aqui vocês podem colocar qualquer valor lá. 22, ok. Mais 22. Então, aqui, ó, o valor da soma é 44. Tá? Então, ele vai fazer a soma certinho para vocês agora. Tá, ok? Então, esse é o nosso prompt. Tá? E como fazer aqui a transformação do nosso string para valores, que eu tenho que colocar o parseint para transformar uma string em um valor, porque ele não entende quando está vindo de formulário. Tá ok, pessoal? Então aqui para não ficar aparecendo aquelas caixinhas toda hora, também eu vou comentando. Tá? Então vocês também podem ir comentando, vocês podem ir fazendo um novo arquivo, tá? Vocês podem fazer diferente para vocês entenderem depois. Eu vou comentar aqui esses caras. Então barra asterisco e aqui um asterisco barra. Só para não ficar toda hora que eu salvar aqui, ó, e atualizar, ele ficar aparecendo aquela caixinha lá para mim. Tá ok? Então eu só fiz um comentário aí também. Então aqui, ó, também existe aqui uns outros caras bem legal. Então vamos ver aqui umas estruturas, tá? Vou explicar uma estrutura de comparação que eu vou usar ela para explicar as estruturas aqui, ó, os atributos aqui, tá? De atribuição. Então os operadores de atribuição, os operadores de adição, operadores, tá? Que nós temos aqui. Então eu vou explicar a estrutura if, porque eu vou usar a estrutura if para ensinar os operadores, ok? Então o if funciona assim, ó, eu possuo um if, tá? Que é uma condição C, que é uma estrutura chamada de comparação. Ela compara dois valores, verifica se são verdadeiros. O if só me retorna se for verdadeiro, ok? Eu abro e fecho parênteses. Dentro do parênteses eu coloco a estrutura de comparação. Abro chave, fecho chave. Então aqui eu posso dizer assim, ó, se uma variável, por exemplo, aqui nós temos duas variáveis, n1 e n2. Então eu vou falar assim, se n1 é menor que n2 ou se n2 é menor que n1. Posso fazer essa comparação. Ok? Então aqui dentro eu coloco a comparação. Por exemplo, n1 é menor que n2. Está perguntando para ele, n1 é menor que n2. Se verdadeiro, ele executa o que tem aqui, ó, dentro da chave. Então todos os comandos que tiver dentro da chave vão ser executados. Se não, se n1 não é menor, por exemplo, se eu colocar aqui n1 maior que n2, n1 é maior que n2, ele não é menor que n2. Então ele não vai entrar nessa estrutura, ele não vai executar esses comandos. Tá? Eu posso colocar um else aqui, ó. Então, se ele não executar aqueles comandos, ele executa o que tem aqui, ó, tá? Dentro dessa estrutura. Ou você pode ir fazendo comparação em cima de comparação. Por exemplo, posso colocar um if. Então, se for isso, ele executa isso. E automaticamente os de baixo são ignorados, ok? Então, como é que funciona aqui? Se for verdadeiro, executa isso. Tá ok? Se não, eu posso colocar um else if aqui, ó, se não se, colocar uma estrutura de comparação e falar sempre, se não for esse, tá, executa, se não aqui podemos colocar assim, n1 é igual a n2, se n1 for igual a n2, executa isso. Se não, executa o que tem aqui, ó. Ok? Então, se ele me retornar verdadeiro, ele para essa estrutura de baixo e fica somente a de cima. Se não for verdadeiro, vai comparar novamente, tá? Então, ele faz uma nova comparação. Se for verdadeiro, ele entra nesse e ignora esse. Se as duas de cima for falsa, ele automaticamente executa a última. Tá ok? Então, essa é o else. É o que eu queria falar sobre o else, porque eu quero explicar as estruturas aqui ó, de comparação. Tá ok?
Então, os operadores, né? Não instrutores, os operadores de comparação, não instrutor. Então, vamos começar na próxima aula a explicar operadores de comparação, tá? Operadores de atribuição, tá? De adição e assim por diante, tá? Então, até a próxima aula.